Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vim trazer para vocês um tema que é bem interessante também, assim, bem delicado, que é a questão da morte, né? Assunto teoricamente pesado, mas vamos lá. Eu não estou me referindo à morte espiritual, a questão da morte em relação ao pecado, tá? Vocês já sabem disso. O pecado traz a morte, ela espiritualmente nos separa do Senhor. Mas eu tô fazendo referência à questão da morte física, tá? Então vamos tratar desse assunto, que é um assunto bem delicado para nós, seres humanos que vivemos aqui na Terra. A Bíblia fala que nós vivemos no vale da sombra da morte, o que quer dizer que diariamente a gente está sempre sobre essa sombra. Por mais que a gente viva bem a nossa vida, sempre existe aquela sombra nos rodeando de que algo em algum momento vai acontecer, né? É algo que a gente não tem como escapar. Todos os seres humanos, todos os seres vivos passam por isso. Ok, beleza. Mas assim, irmãos, muitas vezes a gente pensa, não tenho medo da morte, né? Pelo menos os cristãos que têm um bom relacionamento com Deus não deveriam ter medo da morte, porque Paulo fala, né, que para mim o viver é ganho e o morrer é lucro. Portanto, para nós a morte é lucro porque nós vamos estar com o Senhor, ok? Então, tecnicamente seria assim. Mas o fato é que a morte ela não afeta apenas a nós, mas também a outras pessoas, e aí é que a situação fica complicada. Porque muitas vezes nós perdemos entes queridos, pessoas que nós amamos, até mesmo os nossos pets, nossos bichinhos de estimação, tudo que nós amamos pode ser tirado de nós em algum momento. Então a gente vive a nossa vida sempre pensando que isso é uma possibilidade, né? Por mais que a gente procure não ficar pensando nisso e tudo mais, eventualmente isso acontece e muitas vezes isso causa muita dor na gente. Tá, irmãos? Então eu queria falar sobre esse tema porque eu passei por algumas experiências e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, assim, muitas vezes a gente perde pessoas que nós amamos e a sensação que dá é por mais que a gente creia, né, que a gente tenha bastante entendimento e que a pessoa seja de Deus, ainda assim fica uma sensação muito estranha, né, irmãos? A morte, ela é muito estranha, ela é muito esquisita. A gente tá acostumado com isso, porém é muito estranho. Você tem uma pessoa com você, conhece aquela pessoa, tá diariamente com ela e de repente aquela pessoa não está mais lá, né? Ela evapora, a, a voz dela some, na personalidade, tudo que aquela pessoa era simplesmente vira pó, literalmente vira pó. Aquela pessoa não está mais lá, não pode mais ser encontrada. Isso é muito pesado, sabe, irmãos? E muito difícil da gente lidar. Tô ficando rouca, desculpa. E muito difícil da gente lidar. Então, isso assim é pesado para o ser humano em geral, mesmo sendo cristão, é pesado. E quando a gente pensa, né, que alguém morreu, a gente pensa em morte, sempre vem aquele sentimento mórbido, né? Aquela coisa assim, é uma coisa carregada, né, irmãos? É pesado, espiritualmente também é pesado. Quem já nunca foi num funeral, nunca foi num cemitério, mesmo que seja um enterro de uma pessoa que você nem tem tanta afinidade, que não é tão próximo de você, normalmente você volta para casa se sentindo, me falta a palavra, se tem uma sensação mórbida, uma coisa pesada, uma coisa desagradável, aquela sensação de morte, parece que fica aquilo ali, sabe? O clima fica carregado e você fica sentindo aquilo, aquela coisa, né, ruim. E eu lembro que uns anos atrás eu passei por uma experiência que meu cunhado faleceu. Acho que eu já contei pra vocês. Foi muito difícil o que aconteceu, tá? Foi de uma hora pra outra. Ele era jovem, não tinha motivo pra isso acontecer. E foi assim uma sequência de eventos que foram acontecendo por motivos de saúde. Ele acabou falecendo, né? O Senhor me usou muito nesse momento. Eu intercedi muito por ele, né? Ele esteve em coma no hospital e ali eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus por ele enquanto ele estava em coma
E foi muito estranho, não, foi engraçado, porque quando eu tava falando pra ele, né, de que Jesus o amava e tudo mais, ele abriu o olho, olhou pra mim e chorou. Escorreu uma lágrima, assim. E voltou para ao estado que ele estava, né? Continuou ali aparentemente dormindo, porque ele estava em coma. As pessoas pensam, né, que às vezes a pessoa em coma ela não escuta nada, que ela não sabe nada, mas não necessariamente é verdade. E aí, continuando, gente, desculpa, eu dei uma interrompida aqui. Naquele momento, eu percebi que ele tinha ouvido, que ele tinha absorvido, e Deus preparou o momento, tá, irmãos? Depois, a partir do momento que ele entrou em coma, ele não saiu mais do coma. Então, a partir dali ele foi. Mas, né, não quer dizer que a pessoa não ouviu. O Senhor confirmou para mim que houve ali arrependimento, houve salvação, apesar dele não ter tido a oportunidade de confessar publicamente, o Senhor ouviu. Então, irmãos, depois disso, passou um tempo, ele faleceu. E o momento do falecimento foi um momento bem caótico, você sabe como é que é. Ele tinha filhos pequenos que ficaram órfãos e tudo mais. E aí, irmãos, na família, fazia assim, muito tempo que não falecia ninguém. É uma família muito pequena, os parentes mais distantes moram em outro país, então assim, um assunto que não era tão comum. Então, assim, quando aconteceu, foi um caos, né? Foi muito traumático, foi muito difícil. Eu passei muitas e muitas noites em claro, jejuando, orando, e eu estava grávida de 7 meses. E foi muito difícil para mim, porque eu estava ali em frente de batalha. Eu entendi que o Senhor tinha entendido assim no princípio que o Senhor iria curá-lo, porém não era o plano de Deus. Então, a gente não sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, às vezes, agrada ao Senhor recolher a pessoa. Então, eu lembro que no dia do falecimento, eu tava no sofá da sala, tava muito cansada, já tinha, tava esgotada já de tanto orar, de tanto combater, de tanto tudo, sabe? E eu lembro que eu encostei no sofá assim pra dormir, né? E eu vi na minha mente como se fosse um gráfico assim, sabe? E eu via, né, um momento em que ele estava melhorando, porque ele começou a melhorar. Em determinado momento ele começou a melhorar. E, assim, o momento em que aconteceu, né, que houve a piora, que ele ficou mal, depois o momento em que ele começou a melhorar, e o momento que houve ali uma queda. E eu entendi que aquela queda seria definitiva, que não haveria retorno, sabe? E ali eu dei aquele susto, eu comecei a conversar com Deus. Falei, não, Deus, eu não quero isso, né? Porque eu sabia o que ia vir depois, né, irmãos? Por mais assim que eu não tivesse uma afinidade tão próxima com ele, por não ser meu parente direto, eu sabia que isso ia ser um rebuliço e que ia trazer muito sofrimento para muita gente, enfim, né? E eu também, assim, não sabia se eu ia conseguir lidar com isso, né? Porque eu tava batalhando pra cura dele e tudo mais. E aí eu fiquei assim, falei, não, Deus, eu não quero, sabe? Aí eu senti Deus dizendo assim, se você quiser coisas grandes, né, você vai ter que aprender a confiar em mim. Aí eu comecei ali, né, meio que discutir com Deus, sabe? Assim, quando você fica discutindo com você mesmo, na verdade você não tá discutindo com você mesmo, né? Você tá falando com Deus, você tá falando com alguém. Eu fiquei ali meio discutindo com Deus, falando, não, Deus, não sei o quê, não me faz passar por isso. Mas eu entendi, irmãos, que se a gente não confiar em Deus, não deixar que Ele seja feita a vontade dEle, pode ser que às vezes a gente perca algo que poderia ser bom, porque Deus sabe de todas as coisas, o que importa é o que tá no final, né? Então eu lembro de eu dizer pra ele, Senhor, ok, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Porque a minha vontade não é boa, eu não sei do futuro, eu não sei o que o Senhor tá planejando, então seja feita a tua vontade e não a minha. E nesse momento que eu fiz essa oração, alguns minutinhos depois, tocou o telefone, era do hospital, né? E
Na hora que tocou o telefone, irmãos, eu já sabia, sabe? Eu já sabia. Ele faleceu no exato momento em que eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi assim, no exato segundo, sabe? Porque matematicamente bateu ali os horários. Então, eu sabia, assim. A gente foi correndo pro hospital, mas pra mim já era fato, sabe? Que ele tinha falecido. Aí, irmãos, bom, tô contando tudo isso pra chegar na parte, né, da morte, propriamente dito. Então, depois disso, foi, né, tudo virou de ponta cabeça como era de se esperar. E aí, irmãos, esse assunto, né, ficou funeral, isso, aquilo, né, foi cremado e não sei o que, bom, enfim. Quando você passa por todo esse processo, você fica oprimido, sabe, irmãos? Ainda que eu soubesse, tive visões, né, que ele estava com o Senhor e tudo mais, ainda que eu soubesse de tudo isso, eu fiquei bastante oprimida com aquele espírito de morte que fica no ambiente, sabe, irmãos? Fica um clima mórbido, fica uma coisa triste, né? Ele deixou filhos órfãos, e toda aquela coisa, irmãos. E isso daí foi me fazendo mal, sabe? Então, assim, eu fui levando, mas aquilo ali foi me fazendo mal, né? Porque não é só eu, né? Tem outras pessoas envolvidas que às vezes também não têm entendimento e que ficam extremamente oprimidas e abaladas também. Então, assim, a gente vai ficando mal com aquilo e fica assim aquele clima de morte no ambiente. Então, eu imagino que vocês já devem ter passado por isso, né? Isso é super normal. E aí, irmãos, aquilo foi me fazendo mal, como já expliquei pra vocês, e o tempo foi passando e aquilo dali, sabe, continuava, não passava. E eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos com morte, sabe quando você fica assim, nessa vibe? Comecei a ter muitos sonhos com morte e esse tipo de coisa. Eu lembro de eu fazer um dia à noite, eu fazer uma oração, falar, Deus, eu comecei a chorar, falei assim, Deus, me leva num lugar onde não existe morte, né? Eu não sei porque eu falei isso, foi meio que por falar assim, sabe? Porque se você for ver, tecnicamente isso não seria possível aqui na Terra, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Aí, irmãos, eu fiquei ainda assim por um certo tempo tendo esse tipo de sentimento, de pensamento. Mas eu comecei a ter alguns sonhos, tá, irmãos? Um dos sonhos que eu tive, eu via Jesus voltando e eu via meu cunhado nos braços dele, Jesus estava trazendo ele vivo de volta, né? Então, assim, foi uma mensagem que o Senhor me passou, falando assim, ó, quando eu voltar, que tá muito próximo, né? Algo muito próximo, eu vou trazê-lo comigo, né? Ele vai voltar junto, né? Porque os mortos vão ressuscitar. Então, eu tô trazendo ele de volta, né? Isso foi assim, aquietou meu coração. Aí, irmãos, continuei tendo alguns sonhos. Comecei a sonhar que ele voltava à vida, meu esposo também começou a ter, até hoje a gente ainda tem esse tipo de sonho, a gente sonha que ele volta à vida, isso já faz, ó, quantos anos que faz? 5 anos? 5 anos, e esses sonhos ainda acontecem. E paralelamente a isso, eu também comecei a ter um sonho muito estranho. Eu sonhava que eu andava de um lado para o outro carregando um bebezinho morto, né? E aí, eu não entendia, eu falava que coisa mais esquisita, né? E uma pessoa dizia pra mim assim, Thalita, você tem que abrir mão desse bebezinho morto, né? Joga fora. E eu não entendi o sonho, porque que isso acontecia. E eu continuei tendo sonhos desse tipo, até que um dia o Senhor falou comigo. Falou assim, Thalita, para de enxergar ele como uma pessoa morta. Ele não tá morto. Aí eu fiquei assim, tipo, como assim? Né? Eu sei que ele tá morto, né? Porque ele foi inclusive cremado, né? Eu vi as cinzas dele, eu peguei na mão. Então, assim, ele tá bem morto, né? Mas o Senhor continua repetindo essa frase.
Para de pensar nele como uma pessoa morta, ele não está morto. E aí, irmãos, tem uma passagem na Bíblia que está escrito o seguinte. Em 1 Coríntios 15, 44 está escrito: é semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. E esse versículo veio na minha mente, sabe? E eu fiquei pensando, não é só porque a pessoa não tem mais o seu corpo físico, né? Que o corpo físico foi enterrado, foi cremado, que isso significa que a pessoa não exista, né? Para Deus, isso, a morte física não é considerada morte, né? Como Jesus mesmo falava, né? Que quando Lázaro estava morto, né? Que chamaram ele para ir lá e ele dizia, né? Lázaro dorme. E aí as pessoas não entendiam, né? Aí ele teve que dizer, não, ele tá morto, né? Na linguagem deles. Mas Jesus não considerava a morte física como uma morte genuína. Para Deus aquilo é um sono, né? Um momento de descanso do corpo, porém a pessoa, ela ainda existe, ela ainda está viva. Para Deus, entende, irmãos? Isso é algo que eu, obviamente, já sabia como cristã, mas acho que não tinha penetrado na minha mente esse conceito, né, de pensar na pessoa que partiu como uma pessoa viva. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não tinha entrado na minha mente isso. Eu ainda continuava, quando eu pensava no meu cunhado, vinha na cabeça o corpo dele dentro do caixão, o cemitério, coisas desse tipo, sabe? Me vinha a morte, sentimento de morte. Então o Senhor falou para mim: para com isso, para de pensar em morte, sabe? Ele não está morto, ele está aqui comigo, ele está vivo. Obviamente, a família não tem mais um contato com ele por enquanto, né? Porém, isso é temporário, né, irmãos? Isso é temporário. O Senhor vai voltar logo em breve e todos estaremos juntos. Então, isso é apenas um pequeno período de tempo e eu mudei completamente o meu conceito. Não vou dizer que isso faz com que a partida de alguém deixe de ser dolorosa, mas a gente tem que tomar cuidado para aquela morbidez não entrar na nossa mente, a gente ficar pensando nessas coisas, sabe? Que eu tô querendo dizer, irmãos? Então, às vezes a gente fica muito oprimido com esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Mas a gente tem que parar com esse tipo de coisa, sabe, irmãos? Então eu comecei alguns sonhos que eu tinha, assim, mórbidos, eu comecei a repreender e comecei a mudar a minha mentalidade. Comecei a pensar em vida ao invés de morte. Isso não significa que deixou de ser triste, né, que a família não sinta falta e tudo mais. Isso, uma coisa é a saudade, irmãos. Outra coisa é a opressão demoníaca, vocês estão entendendo? Então é isso, irmãos. Espero. Um vídeo curto, simples. Estou contando para vocês a experiência que eu tive. Isso mudou muito a minha maneira de pensar e trouxe também alívio para aquele sentimento que eu tinha de morte, sabe? Quando eu penso do meu cunhado e também em outras pessoas que partiram, principalmente as pessoas que partiram no Senhor, claro, eu não me vem mais esse sentimento, sabe? Eu não penso em coisas opressivas. Essa opressão da morte, ela sumiu do meu coração. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Deixe seus comentários, qualquer coisa aí me chama e até o próximo vídeo.